Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. João capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Nós temos aí a famosa narrativa do Senhor Jesus lavando os pés aos discípulos. E o tema que eu escolhi para a nossa mensagem nessa noite é o glorioso serviço cristão. O glorioso serviço cristão. João capítulo 13, do verso 1 ao 5. Quero convidar os irmãos a que se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Até aqui, curva a sua fronte, vamos orar? Santíssimo Deus e glorioso Pai, nós temos diante de nós um dos textos mais emblemáticos da Escritura Sagrada. O nosso Senhor, glorioso Redentor, o Emanuel, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, assumindo a forma de servo e lavando aos pés aos seus discípulos. Pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor, ó Deus, também use desse texto para estimular a cada um de nós que estamos aqui nessa noite ao serviço cristão, Pai. E que, à semelhança do nosso Senhor, estejamos então preparados para servir os nossos irmãos e perceber no serviço cristão uma maravilhosa expressão gloriosa de imitação do nosso Redentor. Nos abençoe, ó Deus, com a Tua palavra. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Irmãos, tema da nossa mensagem, então, o glorioso serviço cristão. Nós temos aqui um dos textos mais emblemáticos da Escritura Sagrada, quando o nosso Redentor, então, dá lições impressionantes a respeito do serviço cristão, usando um comportamento profundamente anticultural, um comportamento incomum para a sua época, mas que traz lições preciosíssimas e profundamente significativas para a nossa vida sobre o serviço cristão. E falar sobre o serviço cristão no mês de dezembro é realmente estratégico, porque em breve estaremos então concluindo as nossas tarefas para esse ano e também iremos nos preparar para assumir novos serviços e novas responsabilidades para 2022. E é muito importante que a gente faça uma avaliação do nosso coração e questionemos o nosso próprio coração a respeito das nossas motivações. Você que já é membro da Igreja Batista há muitos anos, você que já se envolveu com determinado ministério, ou liderando aquele ministério, ou fazendo parte, compondo aquele ministério, provavelmente, em algum determinado momento, você já se cansou. E você já averigou e avaliou as suas motivações. Por que eu estou servindo à frente desse ministério? Por que eu estou tendo que lidar com tantas dificuldades? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena prosseguir? Nós já avaliamos as nossas motivações. E nós já questionamos se realmente valeria a pena continuar ou não sofrendo pela causa cristã ou pelo serviço cristão. Então é muito importante que ao chegar ao finalzinho do ano, se preparando então para começar 2022, que a gente faça essa avaliação. Se você está cansado, se você está se sentindo um pouco esgotado, isso é imprescindível para a sua vida. E você que está se preparando para começar a trabalhar em 2022 e está animado, com seu coração desperto, cheio de ideias, cheio de planos, cheio de propósitos para o ano vindouro,
Da mesma forma, é muito importante que você tenha uma referência de serviço. É muito importante que você tenha uma base sólida e uma base firme que possa dar estímulo para o seu serviço cristão. E nós encontramos aqui, irmãos, nessa narrativa de João capítulo 13, um dos maiores exemplos que o nosso Senhor Jesus dá a respeito do serviço cristão. Foi profundamente importante para os discípulos, que foram os receptores originais daquela mensagem, daquele ensinamento, e é profundamente importante para nós também. Então veja, nós vamos dividir o nosso texto nessa noite da seguinte forma. Primeiro, no verso 1, que vai ser o primeiro ponto da nossa mensagem, nós vemos aí o sublime amor de Jesus pelos seus discípulos. O sublime amor de Jesus pelos seus discípulos. É o que nós encontramos aí no verso 1. Segundo ponto da nossa mensagem, verso 2 e verso 3, nós encontramos aí Judas, o traidor influenciado pelo diabo, e o glorioso Filho de Deus. Nós encontramos aqui, no verso 2 e no verso 3, três elementos que são colocados lado a lado de maneira estratégica pelo evangelista João. Irmão Edmar, encosta a porta, por favor, um pouquinho, meu irmão, por gentileza. E o terceiro ponto, irmãos, verso 4 e verso 5, nós temos aí então o glorioso Filho de Deus assumindo a forma de um escravo oriental. O glorioso Filho de Deus assumindo a forma de um escravo oriental. Essa narrativa sobre o evento do lava-pés é muito, muito importante dentro da narrativa de João, porque ela acontece dentro do contexto da ceia do Senhor. Ela acontece dentro do contexto da famosa última ceia. E esse ensinamento ele é tão significativo que ele recebe uma ênfase toda especial nos últimos dias do Senhor Jesus. Os discípulos, dentro desse contexto, já tinham acompanhado o Senhor Jesus ao longo de 3 anos de ministério. Mas agora, no último ano de ministério, no finalzinho do trabalho ministerial do Senhor Jesus, o Senhor então dá uma lição altamente importante e profundamente significativa a respeito do serviço humilde que os discípulos do Senhor deveriam imitar à luz do seu próprio mestre. Então vamos lá, irmãos, a partir do nosso primeiro ponto, o sublime amor de Jesus pelos seus discípulos. O verso diz assim, verso 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Quero chamar a atenção dos irmãos para a frase antes da festa da Páscoa. Essa frase, essa sentença, coloca o evento do lava-pés antes da ceia que está para começar. Na verdade, esse evento do lava-pés serve como uma espécie de introdução à ceia. E João prossegue dizendo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O ministério terreno de Jesus estava chegando ao fim. Mas antes, algumas lições importantes precisavam ser dadas para os seus discípulos, não apenas em termos verbais, mas seria uma lição que de alguma forma precisava ser dramatizada e vivenciada diante dos discípulos, para que de alguma forma ela sobrevivesse nas memórias dos seus discípulos, não apenas na sua memória afetiva, não apenas na sua memória auditiva, mas na sua memória visual. Então esse último ensinamento do nosso Redentor deveria de alguma forma ser dramatizado. Eles deveriam ver, não simplesmente ouvir. E o Senhor Jesus então prepararia todo o cenário para que isso acontecesse. E o verso continua dizendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nessa sentença, irmãos, por 2 vezes o verbo amar, ele aparece. Por 2 vezes o verbo amar, do grego agapau, aparece. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É óbvio que a ênfase que o evangelista João dá no verso 1 é a respeito do sublime amor do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E esse amor, então, ele seria expresso de maneira visível. Esse sublime amor que Jesus tinha pelos seus discípulos
seria visivelmente percebido e experimentado pelos seus discípulos dentro do contexto da ceia. E é interessante notar, irmãos, que primeiro é dito que Jesus amou seus discípulos que estavam no mundo. E a ideia aqui é que é no mundo, dentro desse contexto de decadência, de corrupção, dentro desse contexto de sofrimento, que o amor do Senhor Jesus é experimentado. O texto diz que o Senhor Jesus amou os seus discípulos que estavam no mundo. Que estavam no mundo. Então é no mundo, é dentro desse contexto decadente, corrupto, é dentro desse contexto onde nós vemos o mal aparentemente prevalecendo, que o discípulo do Senhor experimenta o seu amor. E segundo, João, a respeito dos discípulos de Jesus, disse que ele os amou até o fim. Essa expressão, amou-os até o fim, significa tanto que Jesus amou seus discípulos ao máximo, como também amou seus discípulos até o fim da sua vida. O Senhor Jesus expressou o seu amor pelos seus discípulos ao máximo e o fez isso até o fim da sua vida. Segue-se então que agora João ele coloca diante de nós o evento do lava-pés para expressar o amor do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E aqui nós encontramos o segundo ponto da nossa mensagem. Judas o traidor, influenciado pelo diabo e o glorioso Filho de Deus. Verso 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então note, irmãos, que a refeição da ceia começou a ser servida. Durante a ceia, então, João diz que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus. Agora notem, para que não pensemos que Jesus era uma pobre e vulnerável vítima das artimanhas do diabo, para que não fique uma lacuna nessa leitura, de tal forma que nós enxerguemos Jesus como uma pobre, uma vítima vulnerável nas mãos do diabo, o diabo influenciando Judas e o traindo dentro de um contexto onde ele demonstra o seu amor, para que esse pensamento não nos passe pela cabeça de ver um Cristo vulnerável, um Cristo frágil, sendo enganado, sem perceber o que estava acontecendo. João prossegue dizendo: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então olha que interessante. De um lado, nós temos Judas tendo seu coração influenciado pelo diabo, para que traísse Jesus dentro do contexto da ceia do Senhor. Por outro lado, nós temos João ressaltando que Jesus ele tinha plena consciência do seu poder. O texto diz: o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus tinha plena consciência do seu poder. Jesus tinha plena consciência da sua natureza divina. João diz: e que ele viera de Deus. Jesus tinha plena consciência da sua natureza divina e que retomaria toda a sua glória no futuro. O texto diz: e voltava para Deus. Então, para que nós não pensemos ou não vislumbremos um Cristo vulnerável, enganado por Satanás e traído por Judas sem saber o que estava acontecendo, João então coloca diante de nós um Cristo absolutamente poderoso, que sabia o que estava acontecendo, que compartilhava da mesma natureza que o Pai e que em breve retomaria a sua posição de glória. E mesmo assim, irmãos, com tal poder e status à sua disposição, podendo derrotar Satanás e de alguma forma expor Judas imediatamente dentro daquele contexto, ao invés disso, o Senhor Jesus, ele escolhe lavar os pés dos seus discípulos. Há muitos nozinhos nessa narrativa aqui. Há muitos nozinhos. Espera aí, mas por quê? Jesus, tendo plena consciência do seu poder, ele tinha toda a autoridade dada pelo Pai. Por quê? Porque tendo a plena consciência da sua natureza divina, ele veio de Deus, a sua origem era divina. Por quê? Porque mesmo sabendo que em breve recobraria a sua posição de glória, por que não expôs Judas? Por que então não destruiu Satanás naquele momento?
Porque então, de alguma forma, permitiu-se ser traído? Porque então permitiu com que aquela experiência de traição ela fosse consumada? Jesus, então, ele responde toda essa situação escolhendo lavar os pés dos seus discípulos. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Bom, irmãos, terceiro e último ponto da nossa mensagem, em breve nós traremos aqui algumas aplicações. Nós vemos agora o glorioso Filho de Deus assumindo a forma de um escravo oriental. Veja o que diz o verso 4 e o verso 5. Então, dentro desse contexto de ceia, onde os 12 estavam presentes, onde a ceia já havia começado a ser servido, onde o traidor já havia sido incitado por Satanás, então Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ele. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Irmãos, aqui nós vemos uma lição impressionante e extraordinária. E que parece que o melhor posicionamento dessa lição deveria ser nos últimos dias do Senhor Jesus, conectado à ceia, no finalzinho do seu ministério, sendo dramatizado de uma forma que impressionaria os seus discípulos, causando espanto. A lavagem dos pés era um costume judaico. Jesus não estava fazendo nada novo. Jesus não estava fazendo nada de surpreendente em termos de costumes. Era um costume judaico. Ao chegar em uma casa, o anfitrião ele deveria então providenciar a lavagem dos pés dos viajantes. No entanto, não era o anfitrião quem realizava a lavagem dos pés, mas o escravo. Um escravo separado, especificamente para esse fim, era o responsável pela lavagem dos pés dos viajantes. Agora, tem um ponto importante aqui. Alguns judeus insistiam que nem escravos judeus deveriam lavar os pés, tamanha a desonra do ato. Alguns judeus, então, sustentavam que escravos gentios deveriam, então, serem separados para essa tarefa. Mas o que é curioso é que no cenáculo onde o Senhor Jesus estava com os 12, não havia nenhum servo. Não havia nenhum servo presente, muito menos um servo gentil. Estava apenas o Senhor Jesus e os 12. Segue-se que alguém deveria tomar a iniciativa para operar a lavagem dos pés. O Senhor Jesus e os discípulos, eles tinham vindo de Betânia. E os pés, protegidos apenas por sandálias, ficavam parcialmente expostos à areia e à poeira. Então era um costume sentar-se em um banquinho e ter ali os seus pés lavados, né? Mas na ausência de um servo gentil, um dos discípulos do Senhor Jesus deveriam realizar aquela tarefa. Mas o problema é que eram todos judeus. E para o judeu era uma tarefa impensável. Então não trata-se necessariamente aqui de um grave problema por parte dos discípulos do Senhor Jesus. Era um costume. E não era normal, não era natural que um judeu lavasse o pé de outro judeu. Isso não era uma prática entre os judeus. Era a tarefa do escravo oriental. E provavelmente, dificilmente, isso passou pela cabeça deles. E no cenáculo, tudo já estava pronto. De acordo com a narrativa do texto, havia uma bacia ali à disposição, havia toalhas à disposição, havia água para a lavagem dos pés, mas nenhum discípulo tomou essa iniciativa. E a ceia começou a ser servida. A ceia começou a ser servida, sem que nenhum deles, então, tivessem os seus pés lavados. Foi aí, então, que o Senhor Jesus Cristo tomou a iniciativa, dentro desse contexto, tomou uma toalha, amarrou essa toalha na sua cintura e, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de um servo gentil oriental e passou a lavar os pés aos discípulos. Uma prática profundamente constrangedora. E talvez especulando aqui, nenhum discípulo imaginaria que o Senhor Jesus tomaria uma iniciativa como essa
e se dobraria a um ato tão desonroso como esse? Talvez para os discípulos fosse uma honra lavar os pés ao Senhor Jesus. Talvez para os discípulos fosse uma honra, mas lavar os pés uns dos outros, isso seria uma prática impensável. Então, ver ali o Senhor Jesus amarrando aquela toalhinha na sua cintura, alguns estudiosos vão dizer que a capa tirada pelo Senhor Jesus expôs os seus braços, expôs as suas pernas, e o Senhor Jesus ficou ali, então, é como uma figura real de um servo oriental, de um servo gentil, quase que despido com uma toalhinha amarrada à sua cintura. E talvez então a reação dos discípulos tenha sido uma reação de absoluto constrangimento e profundo silêncio, porque ninguém tomou uma iniciativa, uma prática vergonhosa. Então, de pés a pés, o Senhor Jesus foi lavando os pés aos seus discípulos. E a parte mais curiosa e talvez mais assombrosa de toda essa narrativa é que Judas, incitado pelo diabo, estava presente entre os 12 e também teve os seus pés lavados ali. No final das contas, o Senhor da glória, que alguns versos atrás tinha plena consciência do seu poder, plena consciência da sua natureza e origem divina, e plena consciência de que recobraria a sua glória após a sua morte e ressurreição, o Senhor da glória, ele se reveste de humildade, assume a forma de um servo, se agacha, se reclina diante dos seus próprios discípulos e lava os seus pés, tendo entre eles o traidor Judas. O que Jesus faz aqui, irmãos, tem 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, como nós vimos no verso 1, foi uma demonstração de amor. Alguém poderia perguntar por que Jesus se prestou a essa prática desonrosa? Por conta do verso 1. No verso 1, vamos ler novamente, o texto diz lá no final: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa foi a motivação base. Por que o Senhor Jesus ele se assemelhou a um servo, a um escravo? Porque ele amava os seus discípulos. E ele queria sinalizar o seu amor pelos seus discípulos, dramatizando o seu amor através de atos de serviço. Dramatizando o seu amor através de atos de serviço. Em segundo lugar, irmãos, o propósito dessa dramatização era, na verdade, sinalizar a purificação salvadora. A purificação salvadora, a lavagem salvadora, por meio do sangue do Senhor Jesus, que aconteceria após a crucificação. Veja comigo o verso 6 e o verso 9. Ou do verso 6 ao verso 9, olha o que diz. Chegou-se a Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Mais tarde quando? Após a sua morte e ressurreição. Aquela prática naquele momento não tinha alguma aplicação visível ali para Pedro, né? Compreensível, mas futuramente Pedro entenderia. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Essa lavagem, então, ela simboliza um ato sacramental que aconteceria após a sua morte e ressurreição, que aproximaria homens do Senhor Jesus e faria com que homens lavados teriam parte com Cristo. Então, essa dramatização do lava-pés apontava então para a regeneração, para uma lavagem espiritual que seria possível após a sua morte e ressurreição. E verso 9: respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então, não apenas isso, irmãos. Primeiro, Jesus dramatiza isso como uma expressão de amor, dramatiza isso, o lavar os pés, como símbolo de purificação salvadora, e, por fim, Jesus dramatiza ali naquela experiência do lava-pés o ensinamento de um modelo de conduta cristã, uma prática que os crentes deveriam reproduzir no futuro. Veja comigo do verso 12 ao verso 17 o que diz. Do verso 12 ao verso 17, diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz?
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se a praticarem. No final, irmãos, nós temos algumas aplicações para o nosso coração. O que a gente pode aprender, extrair desse texto para a nossa vida? Primeiro, que o serviço cristão, servir aos outros, servir aos nossos irmãos, é uma viva expressão de amor. É uma viva expressão de amor. Com muita frequência nós afirmamos que nos amamos, mas onde que provamos isso, irmãos? Onde que provamos isso? Nós gostamos de ser servidos, gostamos de ser servidos. Eu nunca irei reclamar se um dia eu chegar em casa e Fernanda falar assim para mim, ó, durante essa semana você não vai levantar um dedo. Você vai receber tudo no seu colo, você, sabe, eu vou até cantar para você dormir. Eu não vou reclamar, eu vou te acordar com o café da manhã. Quando você chegar em casa, falar, amor, calma, deixe que eu desamarro os seus sapatos. Não vou reclamar, vou ficar bravo, né? Por quê? Nós gostamos de ser servidos, não é verdade? Nós gostamos. Mas, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, quando nós servimos aos outros, aí nós estamos expressando o verdadeiro amor. É por isso que o serviço cristão, dentro da igreja local, é uma viva expressão de amor pelos crentes. Como que eu expresso que eu amo vocês? Falando é insuficiente. Falando é insuficiente. Nós já sabemos disso, irmãos, que é balela. Ah, eu te amo, meu irmão. Por isso que eu não falo mais. Lembra, a gente tinha essa prática, né? Tinha essa prática, olha para o irmão do seu lado e fala que eu amo você. Olha para o irmão do seu lado e recentemente eu estava ouvindo um determinado pregador e ele falou assim, né, que ele foi pregar numa igreja e aí os irmãos falaram, o pregador, né, na verdade era uma pregadora, era uma pastora, falou assim, olha para o seu irmão e diga para ele, né, que eu te amo em Cristo. Aí ele olhou e falou, olha, não foi isso. Olha para o seu irmão e diga que ele é lindo. Foi isso que a pregadora falou, né? Olhe para o seu irmão e diga que ele é lindo. E aí, esse pregador, né, que estava ali sentado no banco, olhou para o irmão e falou assim, olha, eu não vou falar que você é lindo porque a Bíblia diz que mentira é pecado. Não vou falar que você é lindo porque... Então, eu acho que é a mesma aplicação. A gente não deve ficar reproduzindo aqui falas, olha, diga para o seu irmão que ele é especial para você, olha, diga para o seu irmão que você o ama. Irmãos, o que nós precisamos é expressar o nosso amor na prática. É expressar o nosso amor na prática. E de acordo com o ensinamento que nós temos aqui da parte do Senhor Jesus, nós expressamos o nosso amor um pelo outro através do serviço cristão. Você me ama, você ama a mim e você ama a minha família. Você vai expressar isso através do serviço cristão. Eu amo você, eu amo a sua família, eu vou expressar isso através do serviço cristão, eu vou lavar os seus pés. Eu vou ser sensível à sua necessidade. Eu vou ser sensível, sabe, àquilo que você precisa, aquilo que de alguma forma vai trazer algum benefício sobre a sua vida. Se eu te amo, você vai sentir que a minha vida de alguma forma faz diferença na sua. É por isso, irmãos, que dentro de um contexto de igreja local, não é comum viver a nossa prática cristã sem servir um ao outro. Isso não é comum. Viver uma prática cristã, viver em comunidade cristã sem servir ao outro, é a mesma coisa que reproduzir a experiência dos discípulos ali no cenáculo, um olhando para o outro, esperando quem tomaria a iniciativa para lavar o pé de quem. Por isso que é muito importante, irmãos, que nós oremos, Senhor, coloque em meu coração a disposição para o serviço.
Coloque em meu coração a disposição para lavar os pés dos meus irmãos. Eu não estou falando em termos literais, né? Isso aqui era um costume. Eu já vi que tem igrejas por aí que tem práticas como essa, né? Eu inclusive, há muitos anos, dentro do neopentecostalismo, pude vivenciar isso, pude ver isso, né? Da igreja local ali, dramatizando essa cena de maneira literal. Mas é claro, diante de nós é um costume. O que o Senhor Jesus está tentando mostrar para nós é o princípio por trás do costume, que é atemporal e que é profundamente válido para a nossa vida. Então, irmãos, o chamado do Senhor Jesus para nós aqui é: não seja como os discípulos assentados no cenáculo, esperando que alguém tomasse a iniciativa para o serviço. Não sejamos como os discípulos parados no cenáculo, constrangidos, esperando que um servo apareça. Sejamos nós esse servo. Tomemos nós essa disposição e essa decisão para o serviço. Em segundo lugar, o serviço cristão ele deve transcender a nossa posição social. Nós temos aqui o Filho de Deus, o glorioso Redentor, o Emanuel, o Deus conosco, que compartilhava da natureza divina, servindo os seus discípulos, reclinando-se diante deles, despindo-se, amarrando uma toalhinha no seu lombo, na sua cintura, se curvando, pegando uma jarrinha de barro, pegando um punhadinho de água e tirando a areia, tirando o pó dos pés dos discípulos. Você consegue imaginar um Jesus Cristo fazendo isso? Você consegue imaginar o Rei da Glória fazendo isso? Você consegue imaginar o Filho de Davi, o Rei Jesus que virá e que reinará com cetro de ferro, que destruirá os seus inimigos, que estabelecerá o reino de Deus nessa terra? Você consegue imaginar o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, na forma de um simples servo, pegando nos pés cheios de barro dos discípulos? Você consegue imaginar isso? Da perspectiva humana, isso é muito humilhante, irmão. Você já lavou os pés de alguém? Já lavou os pés de alguém? Eu brinco com o Davizinho, né? Brincadeira de moleque, né? Brincadeira de moleque. Às vezes a gente fala: ó, Davizinho, agora a gente vai tomar banho, tira a roupa aí, né, tal. Aí às vezes eu pego a meia dele, né? Fala: ó, sua meinha, cheira aqui. Leca, papai! Aí ele corre, né? Porque ele sabe que o pé é fedidinho, né? O pé ele fica exposto, né? Ele fica na parte mais inferior do nosso corpo. Tem contato com o chão, com muita frequência e tal. Então, desde pequenininho, o Davi sabe que o pé é uma parte do nosso corpo que é fedidinha, que precisa de um cuidado especial, que precisa de uma atenção no banho. E isso porque nós usamos tênis, né? Agora imagina, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, na Palestina, um sol causticante, né? Sem muita higiene. Sabe, viagens longas, né? Com uma sandália bastante limitada, né? Com basicamente nenhuma tecnologia. Chegando então, depois de uma longa caminhada dentro de um estabelecimento, os pés estão realmente cheios de terra, cheios de poeira. E o Senhor Jesus, então, ele toma aqueles pés sujos e lava aqueles pés. Né? E ele faz isso com os 12 discípulos. 12 discípulos. Talvez lavar um pezinho tenha um pouco de trabalho, mas eram 12. E o Senhor Jesus, então, mesmo na sua condição de Deus, de glorioso Redentor, ele transcende essa posição e ele, então, assume a forma de um servo. Pode ser que para algumas pessoas, irmãos, o serviço cristão seja humilhante demais. Algumas pessoas podem achar que por conta da sua posição, por conta da sua profissão, por conta da sua história, algumas pessoas podem achar que porque são de uma perspectiva comunitária e social muito importantes, elas não são dignas de fazer um serviço, que é um serviço frágil, Algumas pessoas querem uma forte posição de destaque. Não, lavar os pés, lavar o banheiro da igreja, sabe, lavar o banheiro, lavar uma privada de uma igreja, não. Por favor, me chame para pregar, aí sim. Pode ser que algumas pessoas pensem assim. Não, ficar na porta atendendo os irmãos,
Ser vocacionado para um ministério de recepção, não, isso para mim é pouco demais. Eu quero algo melhor. Deus tem algo a mais para mim. Irmãos, pode ser que pessoas pensem assim. Pessoas querem servir, mas querem servir numa posição de destaque. Pessoas querem, de alguma forma, ter o seu nome nas bocas, né? Ficarem sob os holofotes. Mas de acordo com o que nós encontramos aqui, irmãos, o exemplo do Senhor Jesus, ele é absolutamente o oposto. Absolutamente o oposto. E o serviço cristão deve transcender, então, a nossa posição social. Não importa se você tem uma posição social de destaque lá fora. Se você é cristão, você deve ser um servo. A semelhança do Senhor Jesus. A semelhança do Senhor Jesus. O nosso Redentor, ele agiu assim. Terceiro, irmãos, o serviço cristão, ele é evidenciado por disposição espontânea. Nós temos ali, então, 12 discípulos parados, sentadinhos, esperando ver quem tomaria a iniciativa. E o nosso Redentor, então, ele toma a iniciativa de maneira profundamente espontânea para servir. Uma das coisas que mais machucam o nosso coração é quando vai chegando o finalzinho de ano e aí nós temos que sentar junto com a comissão de indicação e aí nós começamos a falar sobre os cargos e aí determinado cargo fica aberto, como, por exemplo, o cargo do som. Nós não temos uma liderança no som. O cargo do som ficou aberto. O que dói o nosso coração? Ter que ficar mendigando. Irmão, você pode ficar à frente do cargo? Você pode servir nesse próximo ano? Será que você pode contribuir? Será que você pode ajudar? E isso não deveria acontecer, irmãos. Não deveria, porque o serviço cristão, ele é evidenciado por uma disposição espontânea. Ao contrário dos discípulos sentados e parados, esperando ser servidos. Então, à semelhança do Senhor Jesus, o crente deveria se colocar à disposição e falar: eu quero, me chama. Mas isso, irmãos, infelizmente, isso tem acontecido em muitas igrejas, em muitas denominações. É por isso, irmãos, que nós devemos avaliar o nosso coração e perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu devo continuar? Por que vale a pena o serviço cristão? Por que vale a pena o serviço cristão? Isso é uma avaliação que o nosso próprio coração ele deve fazer. E por fim, irmãos, o serviço cristão é uma reprodução do serviço de Jesus Cristo. É uma reprodução do serviço do Senhor Jesus Cristo. Verso 15 diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. No final das contas, quando nós então tomamos a decisão de servir, levantamos a nossa mão, colocamos a nossa vida à disposição, não estamos fazendo nada mais do que imitar o exemplo do nosso Redentor. É por isso, irmãos, que servir é uma honra. Servir é um privilégio, não é um pesar. E não é correto que a liderança da igreja fique forçando os irmãos: olha, você precisa, olha, você deve, olha, não, irmãos, nada dentro do contexto cristão, nada dentro do cristianismo deve ser forçado, nada. O que nós precisamos é entender a necessidade do corpo e colocar a nossa disposição para o serviço cristão. Por isso que o tema da nossa mensagem é o glorioso serviço cristão. Porque até limpar um banheiro tem a sua glória dentro do contexto da igreja local. Até organizar as cadeirinhas tem a sua glória. Até entrar na igreja, até entrar no templo, perceber um papelzinho espalhado, perceber um papelzinho de bala, tem o seu valor. Então, irmãos, nós somos chamados para seguir o exemplo do Senhor Jesus. E o exemplo que nós devemos imitar é esse, de ficarmos sentadinhos esperando que os outros nos sirvam. E isso é absolutamente tentador. E isso é tão tentador que alguns crentes eles podem passar a vida toda dentro de uma igreja local esperando ser servido. Esperando o momento oportuno da sua perspectiva para começar a servir. Irmãos, não existe momento oportuno para começar a servir. Nós servimos quando existe necessidade. E necessidade existe o tempo todo.
É por isso que nós somos servos o tempo todo, porque necessidades, elas aparecem o tempo todo. Irmãos, que o nosso maior exemplo seja o Senhor Jesus. Que esse seja o nosso maior exemplo. E que a nossa maior motivação não seja, tudo bem, o pastor está falando, eu quero um cargo para o ano que vem. Pelo amor de Deus. Eu não quero aqui nessa noite constranger a ninguém a se colocar à disposição para assumir um cargo. Eu não quero isso. Eu não quero isso, pelo amor do Senhor. O que eu quero nessa noite é que fique claro para cada um de nós que o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, que faz parte da chamada cristã, colocar a nossa vida à disposição do reino de maneira absolutamente voluntária e sem coerção. Se porventura você está se sentindo constrangido pela minha fala ou pela minha pregação a assumir o ministério, esse não é o meu objetivo, não é. O meu objetivo aqui é que nessa noite nós enxerguemos a cada um de nós como um chamado para o serviço cristão, para colocar a mão na massa, para lavar o pé de quem quer que for, né? Para, se necessário for, se expor a uma experiência de humilhação pública e fazer aquilo que tem que ser feito, e fazer tudo isso por amor, Amém, irmãos?